Boa noite a todos, que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Essa reflexão da noite, já fizemos elas em algumas casas espíritas aqui em Cascavel, e ela foi motivada, a motivação dela é de uma música do mesmo nome, música Sementes do Amanhã, do compositor já desencarnado, Gonzaguinha. Por coincidência, desencarnou aqui no estado do Paraná. Foi mesmo, num acidente, e está completando 25 anos agora, foi no dia 29 de abril. Ele, inclusive, esteve aqui em Cascavel e acho que já estava indo para Pato Branco, ou esteve em Pato Branco, e ali que houve o acidente, né? E essa música também, ela fazia parte da trilha sonora de uma novela da Rede Globo. Novela Livre para Voar. Rodou, essa novela passou em 84, 85 mais ou menos. E ela passou meio desapercebida, porque ela fez mais sucesso na voz do Erasmo Carlos. Na trilha sonora da novela, quem cantava era o Roberto. Temos gravações com o Gonzaguinha, mas a que a gente vai explorar aqui hoje é da Elizabeth Lacerda, é uma cantora espírita também, que eu achei que ficou melhor para a gente colocar aqui na palestra, né? Bem, como todos sabem também, uma outra paixão minha é a música, né? Inclusive, há pouco tempo, né, nos graduamos. Eu sou um educador musical, embora não exerça, né, essa função, mas por gostar muito de música, acabei fazendo esse curso de música e consegui fazer uma junção, então. Porque vocês vão perceber que na letra dessa música tem muito de espiritualidade. Eu não sei se o Gonzaguinha teve essa intenção quando compôs a música, mas certamente ele foi inspirado. Vocês vão perceber que tem um material aqui muito importante, né, para a nossa vida. E às vezes passa desapercebido, né? A gente escuta a música. Eu, por exemplo, só fui me tocar dessas mensagens dentro da música depois de um bom tempo. Fazendo a releitura dela, escutando, digo, mas espera lá, aqui tem pontos importantes. E como, geralmente, no meio popular, as pessoas falam que quem canta ora duas vezes, né? Então, vocês vão perceber que... E a música realmente ela ajuda, né? Ajuda dentro da música, ajuda melhor na compreensão dos temas, né? Fazer essa junção da parte espiritual com a música parece que realmente dá um grande reforço para nós, né? Então nós vamos fazer o seguinte: como é que eu fiz? Como é que a gente elaborou essa exposição? Nós vamos primeiro escutar então a música, né, na voz da Elizabeth Lacerda, e aí depois eu separei em 3 partes a música. 3 partes que tocam em pontos importantíssimos na nossa vida. Para a vida, eu já vou dizer assim, isso aqui não precisa nem ser no meio espírita, na nossa vida. Pontos importantes. E que a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, com a ajuda dos espíritos superiores, nos explicam isso de uma maneira maravilhosa, conforme vocês vão ver aqui. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no
nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Então, conforme eu falei, nós vamos agora explorar ela em partes, repartir em 3 partes e fazendo um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos observar aqui, essa primeira parte, né? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Só essa frase aqui já diz tudo, né? Onde é que nós encontramos referência no Evangelho? Parábola da semente. Essa parábola da semente, ela está dentro do capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela essa é considerada, na verdade, por muitos, a parábola das parábolas. E eu sou um dos que concordo que é a parábola das parábolas. Aqui está quase tudo. Dentro desse plantio e colheita, a lei de causa e efeito. Isso explica muita coisa, né? E se a gente pegar nesses Sede Perfeitos ali, explorar esse capítulo como um todo, meu Deus, maravilhoso. Sai muita coisa importante para a nossa vida, né? A parábola da semente você já conhece ela, mas nós não vamos falar dela. É tanta coisa que nós temos para falar aqui que nós vamos explorar ela pelo lado. Mas nós vamos entrar no plantio e colheita. Vamos falar de plantio e colheita. Na nossa vida, tudo é plantio e colheita. E eu acho que não tem, pelo menos não encontrei ainda numa outra doutrina que explique tão bem isso, do plantio e colheita, né? Dá uma alegria muito grande quando a gente percebe a justiça que está dentro desse plantio e colheita. A cada um conforme as suas obras, né? Ora, se eu plantar milho, eu não posso colher abóbora, né? Mas o problema não está só, né? Plantio e colheita é muito bonito, né? De falar plantio e colheita e tal, mas eu tenho que me aperceber como que a gente planta, como que plantamos. Todo o movimento nosso é plantio. E é isso que a gente não percebe. Por exemplo, quando nós pensamos, estamos plantando. E às vezes a gente acha que não. Os nossos pensamentos são plantios. As nossas palavras, os nossos atos e as nossas omissões também é plantio. Mas a gente passa pela vida achando que isso não é esse o mecanismo, né? Nós não percebemos que estamos plantando e depois reclamamos. Quando a colheita aparece, a gente reclama, nossa, mas eu não merecia. Mas se a gente fizer um retrocesso, dar uma analisada para trás, vai perceber que estava plantando errado. Não, mas agora a gente já sabe, então. A partir de agora eu já sei. Então, orai e vigiai. Vigiai para que eu plante realmente o que eu quero plantar, sabendo o resultado que eu terei com a minha colheita, né? Bom, mas tem o seguinte, mas aonde então que eu encontro essas sementes para o meu plantio? Onde é que nós vamos encontrar sementes? Olha só, olha o nosso celeiro. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa maravilha aqui, né? 28 capítulos de sementes, já todas elas trabalhadas direitinho, é só nós nos debruçarmos aqui e buscarmos aqui, está tudo, né?
Tem um mestre aqui que já plantou, esteve aqui conosco, né? Nos ajuda e nos dá todas as dicas, né? Aqui está o celeiro. Mãos a obras, né? Até tem uma história sobre plantio e colheita, para ver como a gente se engana. E a gente acha também, mas é preciso plantar. É preciso plantar. Muitas vezes as pessoas querem colher aquilo que não plantou. Até que aqui, na nossa vida terrena, é possível isso, né? Aqui você consegue colher onde não plantou. Mas isso também vai dar resultado lá na frente, né? Isso é momentâneo. Eu colho aqui, mas eu vou ter que devolver depois de novo. Não tem como. Não há possibilidade, né? O que é meu, o que não é, a vida, ela é uma grande cobradora e uma exímia retribuidora, né? Aquilo que eu dou para ela, me devolve. Então não tem jeito, né? O que não é meu, não é meu. Momentaneamente, o sucesso dessas coisas ilegais, ele é transitório, né? Logo ali eu vou ser obrigado a devolver. Então a gente tem que ter isso em mente para não ter um revés, digamos assim, né? Bem, mas eu ia contar uma história sobre o plantio e colheita, né? Então tinha um agricultor que queria aumentar as terras dele, né? Para a plantação dele. E aí saiu a procurar novas terras para plantar. Chegou no local, percebeu algumas terras no local que ele saiu para procurar, encontrou um outro cidadão e perguntou para ele: escuta, aqui nessas terras dá mandioca? E aí o cidadão falou para ele: dá, não senhor. E aqui, dá milho aqui? Ele: dá, não senhor. E aí foi falando uma série de culturas, né? Aí daqui a pouco ele falou que não dava nada. Ele falou: escuta, mas plantando aqui não dá nada? Ele falou: plantando dá. Plantando dá. Mas dá, não tem como, né? De graça não tem nada. Eu me recordo de uma outra situação também. Isso acontecer, é verídico. Essa no meu tempo de Copel, trabalhando na Copel, eu trabalhei muito com eletrificação rural, no campo, né? E em determinado momento, um colega de terceirizada, verificando uma plantação de milho muito bonita, tal, verificou que não tinha ninguém na volta e catou lá umas espigas de milho, né? Entrou lá no milharal e trouxe as espigas de milho. Mas quando ele saiu com os milho agarrados no milho, me aparece o dono da fazenda, bem na hora. Apareceu na frente dele e aí não teve jeito, né? Ficou de frente, o cara perguntou para ele: escuta, meu amigo, o senhor plantou? E o cara tentou balbuciar alguma coisa, se explicar e tal. Não. O cara só uma coisa: o senhor plantou? E aí até que o cara saiu bem. Ele falou: olha, eu vou lhe falar bem a verdade, plantar não plantei, mas o que eu rezei para chover, aí o cara até liberou. Acabou liberando o milho para ele. Mas isso acontece muito, né? Nas plantações de milho, da pessoa pegar, às vezes na beira de estrada, e pegar. Na verdade, não é uma coisa tão grave, mas está errado, né? Eu não plantei, né? Eu não plantei. Você poderia comprar ou pedir para a pessoa, né? Bem, então, basicamente esse início aqui, para a gente entender isso, né? A plantio e colheita, não temos saída. Aqui está incluído toda a justiça divina. E não tem, pelo menos não consegui ainda uma outra doutrina que me explicasse tão bem a justiça. Porque todo o restante, as outras situações são injustas, né? Que você pegar tudo fica sempre devendo algo para nós, né? A gente não consegue encontrar uma justiça perfeita como essa. Plantio, colheita. Eu plantei, vou colher. Mas eu preciso plantar. Até na parábola do semeador, ele fala sobre isso, né? E aquele que plantava saiu a semear. É preciso esse movimento, né? E às vezes a gente aguarda muito, né? Eu aguardo que alguém plante para mim. O que aqui na nossa vida terrena, que é uma cópia imperfeita da verdadeira vida, ainda é possível isso, né? Eu dar uma desperto, então. Já que alguém planta, para que eu vou plantar? Na verdade, esquecendo que nós estamos aqui nessa vida aqui imperfeita. Não é o nosso lugar.
nós haveremos de retornar para casa, tal, e lá não tem jeito. Esse jeitinho que a gente dá aqui, essa enganação que é feita aqui, isso é só aqui, que a cópia é imperfeita. Lá não tem, lá a gente é. E como a gente se arrepende, né, chegando lá, né, de ter feito essas besteiras aqui, achando que aqui eu sou esperto. E é uns defeitos que a gente tem, né, que a gente carrega na nossa vida, né? Essas imperfeições, e a gente não se dá conta da importância de eu me livrar disso. Novamente a gente quer aqui no Evangelho, o ensino moral de Cristo, né? Do Cristo, que está tudo aqui, né? Tudo aqui. Aqui tem a chave que nos explica tudo de uma maneira muito interessante. Mas vamos avançar. Segunda parte. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Olha só. Aqui duas coisas. Medo. O medo que nos engessa, né? A gente tem medo do desconhecido, né? Sendo que tudo, como também no livro dos Espíritos, a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Não tem escapatória. Então tudo que a gente precisa já está dentro de nós mesmos. Então medo do quê? Que esse tempo vai passar. Tudo passa. Tudo passa. A gente encontra aqui no Evangelho essas palavras, né? Tudo passa. Só minhas palavras não passarão. Mas o restante tudo passa. É o caráter transitório da nossa vida aqui, nesse momento, né? Que a gente precisa compreender isso, né? O espírito segue. A roupa, nós vamos deixá-la de lado, como uma roupa de fato, né? Como a gente faz aqui, né? Nossa roupa ficou gasta, você deixa ela de lado, vamos vestir uma roupa nova, né? Não se desespere, não. Nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. É como se fosse um movimento, né? De nascer de verdade, né? Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Aqui, eu tive que fazer a referência aqui. Bem-aventurados os aflitos, né? Que serão consolados, né? O maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5. Trabalhamos bastante esse capítulo, né, Vani? Aqui também é outro capítulo fundamental, eu diria, né? Aliás, não é à toa que ele é o maior, né? Não é à toa que ele é o maior, tal. Até porque nós somos todos aflitos, né? Não tem como. Não tem como a gente fugir disso. E por que não tem como? É preciso recordar que nós estamos num mundo de provas e expiações. É outro ensino fundamental da doutrina espírita que você não encontra em nenhum local. Para você se situar. Onde é que eu estou? Num mundo de provas e expiações. E Jesus já nos alertava, né? Na vida só tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Logo após o Bem-aventurados os aflitos, nós temos o Consolador. Sempre uma consolação, né? Jesus avisando, olha, o mundo é isso aí mesmo, é difícil. Mas é possível vencer. E essa sequência já, né, no próprio Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Esses serão consolados nos remete para onde, Vanim? Não pode ser agora, né? Vida futura, a vida verdadeira. É lá. E a gente, às vezes, aposta todas as fichas aqui, né? Nessa vida aqui, então. E aí mesmo que a aflição toma conta mesmo, que eu às vezes fico tentando imaginar. Se a gente considerar a vida só essa aqui, impossível a tal da felicidade, né? Não tem como, né? Não tem como. Porque eu posso considerar assim, e olha que é difícil mesmo fazendo essa análise. Uma semana de uma situação favorável para mim, um mês, um ano, isso, mesmo assim, vamos combinar que isso é muito difícil, né? Que seja quem for, que tenha fortuna, que tenha posição social, tá normal, você não encontra essa situação de todo o tempo estar bem. Bom, mas o que é isso para quem considera a eternidade? Se eu tenho a eternidade pela frente, sabendo que esse tempo aqui é curto. Quanto que é isso aí? Uma vida inteira, então, de sofrimento.
uma vida inteira de sofrimento, vamos medir isso, né? Contando com a eternidade. Isso aqui é rápido demais, né? É um piscar de dedos, né? Você nem percebe. Então não há mais como reclamar, né? E é interessante, eu pelo menos faço esse exercício, que quando a gente, pelo pensamento, se coloca nessa situação, as vicissitudes da vida, elas se tornam menores, né? Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício. Antes, quando você não tinha esse conhecimento e não refletia, realmente parece que quando qualquer coisinha que acontecia, qualquer contrariedade na nossa vida, se tornava uma situação difícil de você sair, né? Você reclama, né? Inclusive reclama até de Deus, né? Reclama de Deus, no final das contas, né? Porque nós estamos muito acostumados àquela situação de que tudo dando certo do meu jeito, da minha maneira de entender a vida, tudo dando certo, eu estou muito feliz. Qualquer coisa que contraria, eu já começo a achar que sou meio injustiçado. Não fazendo essas análises aqui, não passando por esse cadinho aqui, de verificar o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu estou caminhando mesmo? E aqui nessa dos bem-aventurados aflitos, ainda nós temos que entrar numa outra situação. Porque o plantio e colheita, ele tem o seguinte, nós podemos fazer uma análise da vida agora, né? Mas as vicissitudes da vida, tem coisa que chega para nós que certamente não foi de agora. Então, nós temos situações para trás, sofrimentos anteriores. Aí eu sou obrigado, então, a entender que o Espírito, que é o que a gente é de fato, ele é anterior. Nós não fomos criados quando a gente nasceu. O Francisco, né? O Francisco é uma roupa, a roupa Francisco que eu estou colocando agora. Mas o Espírito é anterior. O Espírito pré-vive e sobrevive, digamos assim. Então, a gente não está aqui pela primeira vez. E nem, também não é a última também, né? Nós vamos retornar. E, quiçá, em condições melhores, né? Há um esforço, nós estamos nos esforçando para que a gente retorne, até porque o mundo também evolui. A Terra evolui, como a gente já sabe, né? Nós estamos já na regeneração, bem no início da regeneração. É muito mais ainda provas e expiações, mas na verdade já estamos na regeneração. E qual é a característica do mundo de regeneração principal? Aqui o bem já vai ser maior do que o mal. É claro que como a gente ainda está no provas e expiações, a gente ainda está com o mal sendo maior. Mas a gente já observa, né? Que o bem existe e numa quantidade bem interessante. É que a gente costuma não olhar muito, a mídia também não dá muita... Isso não aparece muito, né? O bem não vende muito bem. Mas então assim, então tem coisa para trás. Nessa situação do plantio, eu uma vez até conversando com o Vanim sobre isso aí, eu gostei muito do plantio e colheita, que eu digo assim, fiz uma análise que todos vocês podem fazer também. Você fazer uma análise então da sua vida, com essa coisa do plantio e colheita. Vamos pensar o seguinte, se hoje, o Francisco é a colheita do que eu fui para trás, eu posso então analisar mais ou menos o que eu fui, não é verdade? Então eu vou dar uma... Puxa vida, como é que está a minha vida até então? Conforme ela está ligado ao que eu plantei para trás, certo? Em tese, né? Não é uma coisa certinha. Bom, aí agora duas situações. Para mim, eu fiz uma análise e achei que a minha vida, de que não, nossa, minha vida está boa. Agora, Francisco, isso implica então que eu plantei bem, né? Plantei razoavelmente bem para trás. E como agora estou me esforçando também, porque também, além de colheita, além de plantio e colheita, essa aqui também eu estou plantando a próxima, porque não tem fim. Esse é o detalhe. Eu estou colhendo, mas ao mesmo tempo estou plantando a próxima.
Então, aquele detalhe, para quem acha que a vida está muito ruim, aproveita agora, arruma agora o terreno. Olha só, né? Misericórdia, né? Aproveite agora. Eu estou com essa oportunidade, estou com um terreno aqui, arrume. Eu sempre também faço observação da própria natureza. Sou muito observador da natureza, que é um livro, né? A gente aprende muito com a natureza, né? Observando a natureza, né? E eu sempre observei o seguinte: por que será que na natureza a gente... por que não nasce no lugar da erva daninha, não nasce plantas que a gente pudesse se alimentar? Por que será? É uma boa pergunta, né? Você não poderia ter né? Por exemplo, em vez de ter essas ervas que não valem nada, lá tal, o joio, né? Enfim, essas ervas daninhas, podia ter alface, essas coisas, tudo já, né? Vinha tudo pronto. Não, mas é preciso plantar. É preciso plantar. Tem uma outra máxima que diz assim: o plantio não é obrigatório, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Na verdade, não é bem assim. Ela não é... Porque eu sou obrigado a plantar. Nós vamos ter que plantar, porque nós nascemos, fomos criados para a felicidade. Não tem saída. Não adianta nem não querer. Pode desistir, vai ser feliz. Isso é uma imposição divina. Nós fomos criados para a felicidade. Então, a única diferença que nós vamos ter é que uns vão demorar mais do que outros, né? Para chegar na felicidade. É só isso. O tempo que você vai teimar, nós vamos ficar atraídos, né? Distraídos, andamos distraídos pela vida, tá normal, e perdemos tempo. Aí quando a gente desencarna, se apavora, né? Quando você chega na sua totalidade, na sua plenitude, porque há uma amplia. Quando eu desencarno, em vez de eu terminar, eu me encontro comigo mesmo de novo. Mas aí o meu total. Porque o que aparece aqui é um pedaço, né? O que está aqui hoje é um pedaço de mim. Quando a gente desencarna, eu me reencontro comigo no total e aí eu percebo toda a besteira que foi feita, né? E aí você vai querer voltar para você arrumar para o local melhor, né? Mas para isso eu preciso... E vocês já observaram o seguinte? Aí agora voltando também no campo do plantio. Como então, eu sou obrigado a plantar, não é melhor que eu já vá arrumando esse terreno, já tirando desde o início, para que eu não tenha grandes problemas? Porque o que acontece com um terreno onde ninguém planta? O mato toma conta, né? E vigoroso, né? Quando eu resolver plantar, antes de eu plantar, eu vou ter que arrancar isso tudo, né? Esse é o grande detalhe. Eu já me atrasei. E aí, para mim começar a plantar, mas mesmo assim, eu vou chegar lá. Mas por isso que eu digo, então, vamos estar atentos, né? Vamos plantar e vamos cuidar. Vamos semear, porque todo o bom semeador sabe, né? Não é só plantar. Não é só eu jogar semente, né? É todo dia, ir lá olhar e tirar a erva daninha. Se eu for tirando as ervas daninhas todo dia, o quanto é tanto? Isto. Aí está o segredo. O terreno já vai estar... Isso. Então, assim, é a natureza nos ensinando, né? Observar esses ensinamentos maravilhosos, né? E ainda com as instruções dos Espíritos aqui que nos dão, né? Está tudo na nossa mão. Nós não temos muita dificuldade, na verdade, né? Só precisa estar atento, né? E aí chegou essa doutrina maravilhosa, nos trazendo esses ensinamentos que nos deixam realmente numa situação bem interessante. Eu destaquei aqui também a parte da melancolia, que é um dos tópicos do capítulo 5. Porque a melancolia é o seguinte: quase todos nós, em dado momento, passamos por essa situação de melancolia. E o que é essa melancolia, na verdade? Aqui é explicado por esse espírito, François de Geneve. Ele fala o seguinte: na verdade, como nós somos criados para a felicidade, e o espírito, que é o que a gente na verdade está preso. A encarnação, na verdade, é uma prisão. Quer que não, quer não. Nós estamos presos aqui.
E se a gente fizer um esforço de verdade, a gente vai ver que realmente é uma prisão. Porque a gente nota que a gente é muito maior do que a gente é. Mas o fato de eu estar encarnado me limita. E aí o espírito fica nessa briga. Ele quer porque quer se libertar. Ele quer se libertar disso, mas não tem como se libertar, não tem saída. É preciso viver. E viver os bons valores, a coisa correta, né? E ele quer essa liberdade e quer a felicidade também. Mas ele está no mundo de provas e expiações. Olha só, eu quero me libertar e quero a felicidade. E essa felicidade aqui não dá ainda. O mundo está caminhando ainda, né? Ainda não é possível esse debate. Então, de vez em quando, mas como não tem como a gente não ter a melancolia, ela passa, é importante que ela passe, seja curta. Eu já reflita e deixe isso para trás. Aqui ele fala, inclusive, para a gente resistir. Resistir esse momento, né, de angústia, de tal, e compreender, me instruir, né, para saber o que é isso, e aguardar que no momento certo eu vou ter a libertação. A espiritualidade vai me mandar o anjo da libertação, olha só, que é a morte, a popular morte. Em vez de ter aquele símbolo da morte, que aparece o cara com capuz preto e com tal, é um anjo da libertação. E o pessoal nos assusta com a morte, né? Fazendo essas figuras que não tem como a pessoa não se assustar, né? A gente vem de outras denominações religiosas que faziam... Essa era a morte. E aí? Como é que você sai disso? Você nasce, aparece para o mundo, o pessoal falando que esse terror da morte não é possível. Graças a essa doutrina maravilhosa, a gente já sabe, não, é um anjo, é mandado um anjo da libertação para ajudar a eu me libertar da carne. Todos nós vamos ter isso. E a gente observa, né, que esse anjo da libertação é isso mesmo, né? Eu tenho observado assim, as pessoas que estão já no momento da desencarnação, a gente percebe que a maior parte das pessoas, elas já tem alguma coisa ali a mais, ajudando mesmo, né? Que as pessoas tomam até uma outra forma mesmo, né? No final das contas, né? É possível observar isso, sim. É lógico que não tem... É aquilo que eu digo, não, a gente não vai escapar também, né? Quando a gente começa a falar disso, as pessoas pensam que os que aprontaram, eu fiz tudo errado e depois vai vir um anjo me libertar. Às vezes também não é assim também, né? Ninguém vai virar santo porque morreu. Você continua exatamente como é. Então esse entendimento eu tenho que ter também. Não dá salto. Então as pessoas até querem saber assim, fulano, queria saber como é que meu pai, meu parente, ela morreu, como é que está, como é que ele era. Não há mudança. Pois é só uma roupa que eu deixo, né? O espírito, ele continua exatamente como ele era. Não tem. Bom, vamos avançar então mais um pouquinho. Aqui nós vamos então na parte final da música. Fé na vida, fé no homem. Fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essa parte ele finaliza a música de uma maneira... Não tem como notar aqui espiritualidade, né? Tá cheio. Às vezes eu fico pensando, Vanim, que a espiritualidade, ela não manda essas mensagens só no meio espírita. Manda para tudo quanto é lado. Está aqui a prova. Então, se fosse assim, só os espíritas vão receber o material. Não, vem para tudo quanto é lado. Ele sabe que... aliás, não precisa ser espírita, né? Você não precisa ser espírita. Esse dia eu estava conversando com um colega meu, estava dizendo assim, veja bem, na verdade, como o espiritismo não faz proselitismo, mas tem um detalhe. Eu digo assim, você não precisa ser espírita, só estude filosofia espírita. Eu duvido que o cara não vá ser espírita. Se a pessoa estudar espiritismo, você vai acabar sendo espírita. A não ser que você não queira nada com religião, né? Mas estudar espiritismo, acho que todo mundo deveria, né? Mesmo que eu não ligue para... Não seja espírita de fato, mas estudar espiritismo.
Vamos lá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Olha, de novo. O que é o que virá? Não são as promessas de Jesus? Tudo que Jesus, todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo se referem ao que virá. Por isso que as pessoas não entendem a Bíblia. Você vai ler a Bíblia e não entende por quê? Porque eu penso no agora. Eu estou lendo para o homem. Aí, pouca coisa, né? Pouca coisa se aproveita. Aquele que tentar ler a Bíblia pensando no homem carnal, no homem passageiro, lê pouca coisa. Eu mesmo tenho essa experiência. Vim lá da Igreja Católica e tentava ler e me decepcionava muito. Não entendia nada. Mas tentava ler e não entendia nada, Fé no homem, né? Fé no homem aqui é Jesus, né? Nós podemos tudo, olha só. Jesus não falou sobre isso, Vani? Ó homens de pouca fé, podes fazer o que eu faço e muito mais, sois deuses. Essa é uma máxima que eu carrego comigo sempre, né? Podes fazer o que eu faço e muito mais. Pouca fé. Nós podemos tudo, mas vamos lá fazer o que será. Aqui sim. Olha só. Vamos lá fazer o que será. Isso implica o quê? Eu sou o construtor da minha vida. Ele está dizendo ali, vamos lá, vamos viver dentro desses preceitos aqui, né? Que está no Evangelho. Fazer o que será. É como se fosse assim, você pode tudo. E às vezes eu fico pensando assim, as pessoas reclamam, até jovens, né? Sobre estudo, que hoje em dia não dá para reclamar de mais nada, né? Está tudo escancarado, você pode fazer o que você quiser. Não tem mais assim que as pessoas tinham que ter condições financeiras para fazer faculdade. Não, hoje em dia tem financiamento. Ou você estuda e depois você paga. Quando você for... Então assim, não tem mais, como está tudo escancarado. Tem curso à distância. Você pode fazer o que você quer. O que você quer ser? Mas aí as pessoas não sabem nem o que querem ser, né? Pois é, eu não sei ainda o que eu... Daí fica difícil, né? Mas fazer o que será, eu posso tudo. 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 E mais, o mais interessante, nós estamos exatamente no local, na família, onde eu deveria estar. Eu já estou perto do que eu devo fazer. Não é maravilhoso isso? Nós já estamos do lado. Nós já fomos colocados aonde eu devo executar a minha tarefa. E eu, às vezes, não fico me batendo. Mas sobre a fé, eu gosto muito de ver o seguinte, a nossa situação com a fé, ela é possível medir a nossa fé e fortificar ela, né? Porque só a fé de verdade, aliás, aqui tem uma parte interessante no Evangelho sobre a fé, né? Já na primeira página do Evangelho fala um pouquinho sobre a fé. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E aí? Porque aqui é uma outra contribuição maravilhosa da doutrina espírita, né? A doutrina espírita traz a fé raciocinada. Ela não é mais aquela fé dogmática, né? Que é aquela fé que eu, não, sem raciocínio nenhum, te falam que eu acredito naquilo, isso aqui é mistério. Mas é assim que funciona e vai, ponto. Isso. Fica difícil, né? A doutrina espírita, nesse ponto aqui, que é uma virtude das mais importantes da fé, porque ela faz você entender. Você confia em Deus, mas sabendo por que você confia em Deus. Tudo que você faz, tudo é possível passar pela razão. De maneira clara, né? Não há... Né? E como que a gente faz isso? Por exemplo, sobre Deus. Em nenhum local eu encontrei alguma explicação tão próxima, que pelo menos para mim, que me satisfizesse sobre Deus.
E aonde que a gente encontra isso? Nos atributos da divindade. Nos atributos da divindade, você consegue se aproximar um pouquinho. Por exemplo, Deus, ele é onisciente, onipresente. Quer dizer, ele sabe tudo, tudo, tudo. E é importante que eu entenda isso. Ele sabe tudo de nós, nos conhece por dentro. Não escapa nada. Por isso que a gente falou ali lá no início do pensamento, plantar por pensamentos, né? A gente pensa que esconde, né? No nosso pensamento, nós somos uma caixinha, o pensamento é só meu, é só seu, mas Deus sabe. Então é importante que eu arrume meus pensamentos, né? Eu agora saiba em que eu penso. Não dá mais vazão para o pensamento. O pensamento, o mau pensamento, ele vem em nós. Nós somos seres imperfeitos ainda, mas é possível, através da meditação, desviar isso, né? Arrumar, sublimar os nossos pensamentos e mudar. E é muito importante, porque é plantio. Enquanto eu estiver no pensamento errado, no mal, eu estou plantando. Não esqueça disso, né? E acredite, Deus sabe, não passa uma vírgula. Um pensamento errado que não tenha consequência. Então, o onipresente, ele está aqui. Hoje ele está aqui. Ele está em tudo quanto é lugar. Mas, dos atributos da divindade, o que eu mais tenho certeza, aliás, que esse aqui, esse bem compreendido, resolve muita coisa na nossa vida, né? Ele é soberanamente justo e bom. Mas olha, a gente tem que entender isso de verdade. A fé, ela não pode ser de lábios, da boca para fora, né? Tem que ter fé mesmo, e ela não pode ser derrubada por nada. Soberanamente justo e bom. Agora vejam bem, se Deus é soberanamente justo e bom, realmente a partir daí eu não posso reclamar de mais nada na minha vida, né? Não há mais possibilidade de reclamar. Se eu entendi, se eu admito Deus e compreendo esse atributo dele, soberanamente justo e bom, olha, não dá para reclamar de mais nada. Depois eu pensando que eu estou num mundo de provas e expiações, Jesus ensinou. Deus, soberanamente justo e bom, me criou para a felicidade. Do que é que eu estou reclamando? E outra, oração dominical. Pai Nosso. Lá no fim do Pai Nosso, a gente se ajoelha e reza, né? Eu já nem me ajoelho mais, né? Porque não precisa também. A forma é nada. A forma é nada. Desde que venha do coração. Você pode estar deitado, inclusive. Né? Seja feita a sua vontade. Olha, de novo, do que eu estou reclamando? Nada mais eu posso reclamar. Por isso que eu digo assim, hoje eu só agradeço. Só agradeço. Peço pouca coisa, né? Às vezes força, coragem, né? Mas é muito mais agradecer, né? Muito mais agradecer. Depois do que eu comecei a estudar a doutrina espírita, é muito mais agradecimento, né? Não tem jeito. E a nossa fé, ela pode ser medida nisso, né? Eu não posso reclamar. Depois que eu tenho esses conhecimentos aqui, não dá mais para reclamar. Até porque diminui mesmo, a compreensão disso diminui, os problemas já ficam menores. Eles ficam menores. Tipo assim, eu tendo fé, eu não vou deixar de ter problema, porque eu estou no mundo de provas e expiações ainda. Né? Mas só que agora ele já não tem mais o mesmo peso. Isso que é importante a gente se compenetrar, digamos assim, né? Então, assim, nesse ensinamento de Deus, eu internalizar isso, procurar internalizar. Deus é soberanamente justo e bom. Mas numa medida que não dá nem para te compreender de tão bom. E Ele está toda hora na nossa volta te indicando o caminho certo. Através do nosso anjo da guarda, dos bons espíritos, né, nos dando esses conselhos,
A gente é que às vezes vai para o lado errado. Mas agora, como você sempre pede a direção, agradece e pede a direção correta, mas se eventualmente, muitas vezes você faz um plano de ir para a direção A e a vida te joga para B, eu continuo agradecendo. Obrigado, Pai, eu estava indo para o lado errado. É para cá, sempre. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Geralmente, quando eu quero uma situação para cá e não vai, dificilmente eu não vou reclamar de Deus. O que a gente vê é as pessoas reclamando, não, meu Deus, mas não dá nada certo para mim. Mas sempre também pensando no terra a terra, né? Sempre pensando no aqui e agora. E para a gente julgar alguma coisa, eu tenho que pegar o total, né? E se nós estamos numa situação transitória, e que essa aqui não é a última, não dá para reclamar de mais nada. Realmente não temos essa condição. Pessoal, era essa então a nossa reflexão da noite. Agradeço a paciência de nos escutar e desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.